Regras. Eu odeio regras. Sempre tentando me dizer o que eu posso fazer, o que não posso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Elas me deixam maluco. Mas como eu costumo dizer, se existe uma regra, é provável que exista uma exceção. E algumas pessoas espertas descobriram as exceções mais divertidas e criativas para essas regras. De novos jeitos de praticar um esporte, até enganar o Spotify em mais de $20 mil. Aqui estão algumas pessoas realmente geniais, que venceram um sistema de maneira brilhante. Os fisiculturistas profissionais investem muito sangue, suor e bronzeador artificial para conseguirem um visual impecável. Todos tentam conseguir mega músculos para participar dos eventos competitivos ao redor do mundo, sempre com a esperança de levar um troféu para casa, provando que ele é o melhor de sua categoria de peso. No entanto, lá em 2011, Hamish Blake entrou para a competição de fisiculturismo do estado de Nova York com seu físico um pouquinho diferente do usual. O comediante australiano desfilou pelo palco ao lado de um bando de réplicas bronzeadas de estátuas de deuses gregos e começou a fazer algumas poses bem estúpidas. Andy Lee, seu parceiro e técnico, estavam observando tudo de perto, torcendo e rindo com o resto da multidão. Acontece que, a princípio, isso era para ser apenas uma brincadeira engraçada, mas durante a pesagem, Hamish atingiu pouco mais do que 90 quilos, o que o colocou na categoria de peso pesado, e ele era o único competidor nessa categoria. Isso quer dizer que, mesmo entrando para a competição apenas de brincadeira, Hamish conseguiu se tornar o campeão estadual de fisiculturismo peso pesado de Nova York. Acho que isso prova que nem sempre o melhor bronzeado artificial vence. Desde que as plataformas de streaming de música como o Spotify começaram a se popularizar, ficou mais difícil para os músicos ganharem dinheiro com sua arte. O próprio Spotify paga aos artistas, em média, menos de meio centavo para cada stream. Então é necessário tocar uma música 10 mil vezes para ganhar apenas $50. Mas em 2014, uma banda americana chamada Wolfpack percebeu que poderia tirar vantagem desse sistema, e eles lançaram um álbum chamado Sleepify na plataforma, que consistia de 10 músicas de 30 segundos cada, e todas elas eram, adivinha só, apenas silêncio. Então eles pediram aos seus fãs que colocassem o álbum silencioso para repetir enquanto dormiam, permitindo que a banda juntasse o dinheiro dos royalties para que pudessem custear uma turnê, onde todos poderiam assistir aos shows de graça. Pode parecer uma piada, mas as faixas receberam 5,5 milhões de plays, com um pagamento de cerca de 0,3 centavos de dólar para cada stream. Quando esse esquema já estava em seu auge, o Spotify finalmente se ligou no que eles estavam fazendo e tirou o álbum do ar. Mas já era tarde demais. A essa altura, o Wolfpack já tinha lucrado mais ou menos $20 mil com esse esquema, e conforme prometido, fizeram uma turnê totalmente de graça para o público. Então, o resultado é Wolfpack 1, Spotify 0. Se você tiver sorte bastante para trabalhar na Goldilocks, a melhor loja de sobremesas da Austrália, você vai descobrir que trabalhar nesse doce lugar tem suas vantagens. Por exemplo, a cada turno os funcionários podem saborear de graça um pote pequeno de sorvete. Pode parecer pouco, mas é delicioso. E acontece que os trabalhadores do turno da noite descobriram como tirar o máximo de proveito de um pote pequeno, apenas empilhando camadas de todos os sabores de sorvete possíveis dentro do potinho, com direito à cobertura e tudo. Quer dizer, tecnicamente ainda é um pote pequeno. Será que eles estão com vagas abertas? Por mais falsos e mal feitos que alguns possam ser, fazer um set de filmagem nunca é barato. Para um set de aparência profissional, apenas o aluguel da locação pode custar centenas de dólares por dia. Só que a companhia Channel 101 não tinha tamanha verba de produção em 2009, então eles decidiram usar a cabeça de maneira criativa. No decorrer de um ano, eles filmaram de maneira discreta uma temporada inteira de uma novela de comédia pastelão dentro da loja da IKEA, em Burbank, na Califórnia, usando todos os espaços do lugar como cenário, os produtos como adereços e os consumidores como figurantes. Eles filmaram todos os 7 episódios de IKEA Heights, sem pagar um único centavo por nada disso. Mas quando essa história de aparência inocente viralizou, a IKEA viu graça no ocorrido, mas ainda assim, eles coibiram outras pessoas de fazerem o mesmo no futuro. Esse jeito de vencer o sistema é realmente de outro nível. Você já contou aquela clássica mentirinha de eu vou só passar a noite quietinho aqui em casa? Quando na verdade você tinha planos de sair para uma festa. Antigamente era muito fácil enganar as pessoas com essa história, mas com a invenção de aplicativos como o Snapchat, os usuários das redes sociais precisam ser criativos na hora de provar que eles realmente estavam onde tinham falado. Como James aqui, que disse para uma garota que ele estava em casa, aconchegado debaixo das cobertas, quando na verdade ele estava na casa de seus amigos. Então, quando a garota pediu uma foto no Snapchat para provar que realmente estava na cama, toda a sua turma partiu para a ação, usando apenas alguns casacos, um pouco de produção artística e um olhar sonolento para a câmera.
Essa foto foi um sucesso, fazendo parecer que James estava todo inocente, deitado em sua cama. Por mais impressionante que seja, não é de se admirar que as redes sociais causem problemas de confiança nas pessoas. Bom, e se tem uma coisa que eu posso prometer, é que eu nunca vou mentir de propósito pra você. E se você confia em mim, vá em frente e aperte os botões de curtir e se inscrever. E aí, tudo pronto com esse exercício de confiança? Maravilha! Então vamos logo ver o próximo gênio. Ser criança é um trabalho pesado. Elas correm e gritam e brincam o dia inteiro e parecem nunca ficar sem energia. Por outro lado, os pais têm um estoque ilimitado de diversão que eles podem gastar, antes de precisar sentar por pelo menos 5 minutinhos. Bem que podia ter um jeito de brincar de bola com as crianças sem ter que sair do conforto de sua cadeira. Mas acontece que um pai chamado Derek Radley encontrou uma solução para isso. Ele prendeu uma bola de beisebol no anzol de uma vara de pescar, para que seus filhos pudessem bater na bola quantas vezes eles quisessem, enquanto tudo que Derek tinha que fazer era ficar sentado e aproveitar. Isso é praticamente o equivalente para crianças daqueles dispositivos automáticos de jogar a bolinha pro cachorro. Isso que eu chamo de um hack épico. Então, na parte 4 dessa série, nós vimos algumas mamães incríveis enganando seus filhos para que eles tomassem seus remédios, sem ter que enfrentar toda a birra que esse processo pode trazer. No entanto, Yasmin Alexa Vargas deixou os fóruns do Facebook de boca aberta quando publicou um vídeo de seu filho tomando remédio sem precisar ser enganado e sem fazer nenhuma birra. Em vez de esconder o xarope líquido, Yasmin simplesmente fingiu que ela não sabia como usar o remédio. Então seu filho correu em seu resgate, muito feliz em poder mostrar como colocar o líquido dentro da seringa. Quando ela perguntou para o garoto o que deveria fazer a seguir, ele colocou a seringa em sua boca, apertou o êmbolo e engoliu o remédio sozinho. Se isso não é psicologia reversa levada a um novo patamar, eu não sei o que é. Algumas pessoas, no entanto, são melhores cuidando de plantas do que de bebês. Sim, eu estou falando de todos os pais de plantas orgulhosos aqui. O único problema com as plantas é que assim que você compra uma, é impossível não querer comprar cada vez mais, especialmente as suculentas. É muito satisfatório ficar olhando para elas. Então, quando a usuária do Reddit, chamada KittyCat03, prometeu ao marido que não iria comprar mais nenhuma suculenta, ela sabia que resistir ao impulso seria difícil. Mas uma coisa especial sobre as suculentas é que elas se propagam com muita facilidade. Ou seja, você pode cultivar uma nova planta, usando apenas uma única folhinha saudável. Sabendo disso, KittyCat03 percebeu que se ela pegasse as folhas podadas das suculentas e as propagasse, ela tecnicamente não estaria pagando por uma planta nova. No entanto, parece que o preço não era bem o problema nesse caso. Embora pegar as folhas descartadas seja ok, usar folhas saudáveis de plantas que não são suas pode ser um crime. De fato, alguns viveiros de plantas consideram isso furto qualificado. Parece que essa ideia não foi tão genial assim no fim das contas. O aeroporto. Um dos lugares que eu mais detesto no mundo inteiro. Eu acho que são todas aquelas filas, as regras, as tarifas inesperadas, os atrasos e a comida super cara que me deixam tão estressado. Então, talvez eu deva começar a usar a dica super útil da TikToker chamada Sugar Tilly. Em alguns de seus vídeos, ela explica que se você fingir que está mancando, assim que você entrar pela porta do aeroporto, você pode pedir assistência com uma cadeira de rodas. Então, os funcionários vão te empurrar na cadeira por todo o aeroporto, e você pode passar pela segurança em 20 minutos. E você pode até conseguir um upgrade de assento. Ok, eu admito que isso parece uma melhora incrível na experiência geral em um aeroporto, mas mesmo assim, não parece ser a coisa certa a fazer. Isso pode até te poupar um pouco de estresse, mas se alguém precisar de verdade da cadeira de rodas, pode ser que a pessoa tenha que ficar esperando até que você resolva tirar o seu traseiro preguiçoso dela. Então, na minha humilde opinião, isso não é vencer o sistema, e sim abusar dele. Mas e você? O que pensa disso? Diz aí nos comentários abaixo. Nada é capaz de arruinar um churrasco tão rápido quanto um enxame de moscas. Todo aquele zunido pode deixar qualquer um maluco, sem contar que o tanto de bactérias que podem ser transferidas para a comida pelas moscas é o suficiente para me deixar com nojo. Mas o que fazer quando você não tem uma raquete de insetos? Tentar pegar uma mosca com as mãos é praticamente impossível. Mas por sorte, o usuário do Reddit chamado Harvard Domino tem a solução. Você não precisa de uma raquete de insetos, desde que você tenha um cabo comprido, com um garfo de fondue e um chinelo. Bom, acho que é aquele ditado: se você não pode vencê-los, bata neles. Cara, o preço do ingresso do cinema anda exorbitante hoje em dia. Mas o comediante Bo Johnson descobriu um jeito de diminuir esse preço pela metade, ao ironicamente fingir ter o dobro do tamanho. Ele tentou, junto de um amigo, fazer uma pegadinha no cinema local, tentando fazer um deles entrar de graça, escondido dentro da roupa que o outro estava usando. Eles começaram praticando em casa, tentando descobrir qual seria a melhor configuração. Eles descobriram rapidamente que quando um deles se pendurava como um koala no peito do outro, eles podiam usar uma camiseta extra grande, e isso era tudo que eles precisavam, para parecer apenas um grande homem. E então, ainda no estacionamento do cinema, eles assumiram suas posições, colocaram a roupa e foram adiante, desde o momento que eles pediram apenas 2 ingressos para as 3 pessoas, até passar pela verificação na entrada. Ninguém sequer questionou os rapazes.
Finalmente, eles chegaram até um elevador, onde Bo e seu amigo conjugado puderam se separar, e eles conseguiram ir adiante e assistir ao filme, sem ter que pagar por um ingresso extra. Agora, pode ser porque eu vi como eles fizeram o truque, mas me parece bem óbvio que tinha uma pessoa ali embaixo. Então eu fiquei surpreso que ninguém disse nada. Talvez eles tenham ficado com medo de ofendê-lo caso ele realmente fosse um homem gordo. Quer dizer, não tem nada mais apavorante do que perguntar a uma pessoa quando é que o bebê vai nascer, sendo que ela nem está grávida. Bom, claramente usando o truque em sua vantagem, Bo e seus amigos assistiram ao filme dos Vingadores, sem pagar por um ingresso. E como diria o Capitão América, Whatever it takes. o cambismo, ou touting, sempre foi um grande problema nos festivais e eventos. Para quem não sabe, cambistas são pessoas que querem fazer dinheiro rápido. Então, eles compram uma grande quantia de ingressos para eventos de alta demanda e os revendem a um preço muito mais alto. Então, em 2022, o famoso festival britânico de música Glastonbury começou a pedir às pessoas que tinham ingressos que enviassem uma foto segurando o bilhete, para que eles pudessem usar as imagens para conferir as identidades na entrada. Uma ideia bem sagaz, mas acontece que os cambistas começaram a postar fotos genéricas no site, assumindo que a segurança não seria capaz de checar todas elas com tanta atenção. Mas um rapaz aparentemente não percebeu o problema e acabou comprando um ingresso de cambista, que tinha a foto de uma mulher loira de 40 anos de idade vinculada a ele. Mas ao invés de admitir a derrota, o homem passou um pouco de batom, colocou uma peruca loira, óculos de sol, um grande chapéu e resolveu tentar a sorte. Quando as redes sociais descobriram essa história hilária, eles até encontraram algumas fotos que foram supostamente tiradas dentro do festival, provando que seu disfarce tinha realmente funcionado. No entanto, algumas pessoas repararam que a foto foi tirada enquanto ele ainda estava na fila. Bom, somente por esse ato audacioso, eu acho que os seguranças deveriam deixar o cara entrar, porque uma performance dessa qualidade merece estar no palco principal. Mas essa não foi a única maneira que as pessoas encontraram de enganar as regras restritas de segurança do festival de Glastonbury. Cerca de 63 mil ingressos são reservados para os artistas e para a equipe do festival todos os anos, incluindo seguranças, voluntários, vendedores e socorristas. Mas se você conseguir se misturar e fingir que está com muita pressa, nem sempre os seguranças vão te parar para conferir o seu ingresso, como o pai da usuária do TikTok chamada Molly Joe descobriu. Em vez de comprar ingressos, ele e seu amigo arrumaram um conjunto de uniformes de paramédicos e simplesmente entraram no festival. Eles até filmaram enquanto se divertiam, aproveitando tudo que o festival tinha a oferecer, para a surpresa de muitas pessoas que observavam. Eu só espero que ninguém, além dos seguranças, tenha pensado que eles eram paramédicos. Caso contrário, essa história ia ficar sem graça bem rápido. As regras para a foto na carteira de motorista podem variar um pouco de um país para o outro, mas a maioria tem regras bem rígidas. Nada de chapéus ou acessórios de cabeça, nada que obscureça o rosto. Pode parecer muito chato, mas é necessário para uma foto de identificação. No entanto, existem algumas exceções para adereços relacionados à liberdade religiosa, como o hábito ou o turbante, dependendo de qual lugar do mundo você está. Acontece que é muito fácil você criar uma religião nova só para tirar vantagem dessa exceção na regra das fotos das habilitações. Com essa finalidade, em 2005, uma nova religião chamada de Igreja do Monstro de Espaguete Voador foi fundada. Os seus seguidores, conhecidos pelo apelido de Pastafarians, supostamente acreditam na existência de uma entidade feita de carboidratos, a quem eles atribuíam a criação do universo e o controle da gravidade. E ela teria a aparência de um prato de espaguete com almôndegas. Embora essa não seja bem uma religião tradicional, e alguns governos até a classifiquem meramente como uma sátira, ela ainda atende aos requerimentos para ser considerada uma religião legítima em diversos lugares do mundo. Apesar de sua natureza satírica, alguns pastafarians continuam testando os limites do que é aceito como sendo parte de uma religião. Por exemplo, alguns alegam expressar sua liberdade religiosa usando um escorredor de massa na cabeça. Essa história tá ficando cada vez pior a cada segundo que passa. Ao decorrer dos anos, as localidades que reconhecem a Igreja do Monstro de Espaguete Voador e que permitem o uso de acessórios de expressão religiosa nas fotos de carteira de habilitação tiveram que aceitar, ou pelo menos levar em consideração, que os membros da igreja usassem um escorredor em suas cabeças, em suas fotos de identificação. E isso foi permitido em alguns casos, na Inglaterra, na Áustria e até mesmo na Rússia, mas foram contestados na maioria dos Estados Unidos, enquanto outros estados baniram totalmente essa prática. Ainda assim, estados como Massachusetts foram obrigados a aceitar o escorredor por conta das leis de liberdade religiosa. Com certeza esse é um jeito de dar uma temperada na foto de habilitação. Você tem filhos? Ou talvez um irmãozinho mais novo?
Se tiver, então deve saber o quão difícil é tentar fazer um lanchinho sem que a criança comece na hora a perguntar o que é que você está comendo e se ela pode comer também. É como se eles tivessem um sexto sentido para guloseimas. Bom, uma mãe apaixonada por doces não queria ter que dividir a sua comida. Então ela encontrou um jeito de não ter que repartir a sobremesa, que nesse caso era um sanduíche de sorvete. A britânica Brooke Rycroft camufla o que quer que esteja comendo com uma folha de alface para enganar os seus filhos. Assim que os pequenos veem a mãe comendo algo verde, saudável e nojento, eles nem pensam em pedir um pouquinho. Será que esse truque funciona com namoradas? Ah, o parque da Disney, o lugar mais mágico do mundo. E possivelmente um dos mais caros também. Fala sério. Um único ingresso de adulto custa $159 e o infantil custa $154. E tudo isso para um parque temático? Caramba! Bom, pelo menos os bebês entram de graça. E foi isso que inspirou a dupla de youtubers Michael Capes e Mickey Boats a ter uma ideia. Em uma tentativa de economizar uma grana, eles decidiram entrar com um deles escondido. E para isso, eles modificaram um carrinho de bebê para que, isso é tão irônico, Mickey pudesse caber nele. Então, com Michael empurrando o carrinho, eles passaram pelos portões, pagando apenas o ingresso. E não demorou para que a dupla entrasse em um banheiro, se livrasse do carrinho e partisse para aproveitar todas as atrações que o parque tem a oferecer. Quem diria que um Mickey enganar o outro seria uma brincadeira de criança? Quando você está num restaurante e não consegue comer toda a sua comida, a maioria dos lugares não tem problemas em arrumar uma caixinha descartável para você levar as suas sobras para casa. Alguns lugares até embalam a comida para você, enquanto outros deixam essa parte por sua conta. Mas isso pode acabar virando uma bagunça, se, assim como eu, você tiver a coordenação motora de Bambi andando em cima do gelo. E embora seja meio óbvio que esses estabelecimentos esperem que você deixe os utensílios e talheres para trás, exceto, é claro, a caixa, um garoto resolveu que ele não queria ter que lidar com a bagunça. Quando seu pai pediu que ele embalasse a própria refeição, ele simplesmente fez isso. Sem bagunça, sem evidências, sem problemas. Fiquem espertos, camaradas, porque com um nível de lógica tão avançado, podemos estar falando do próximo vencedor Nobel. Você fica todo feliz quando vê uma lata de biscoitos amanteigados, mas só até abrir a tampa e ver que ela está cheia de materiais de costura? Porque tem que ser assim, meu Deus. Parece até algum tipo de conspiração. Bom, um cara decidiu tirar vantagem desse senso comum para tentar manter o seu estoque de biscoitos amanteigados longe dos dedos leves. E num golpe de mestre misturado com uma jogada maligna, ele tirou uma foto de uma lata de biscoitos cheia de materiais de costura, imprimiu e cortou do mesmo tamanho da boca da lata. Então, ele colocou a imagem sobre os biscoitos antes de fechar a tampa. Assim, qualquer um que tentasse roubar um biscoito ficaria totalmente decepcionado, sem saber que o doce amanteigado estava escondido a poucos milímetros de distância. Isso parece muito cruel e injusto, e agora estou com vontade de comer um biscoito. É ilegal consumir bebidas alcoólicas em alguns locais públicos, e às vezes não é permitido entrar com elas em lugares como estádios esportivos e arenas. Muitos alegam que é uma questão de segurança, mas esses mesmos locais cobram um valor ridículo por uma única bebida. Por sorte, alguém descobriu um modo engenhoso de contrabandear alguns drinks para dentro desses lugares de um jeito discreto. Eu lhe apresento a barriguinha de cerveja. Essa espécie de coldre tem capacidade de armazenar 2,3 litros de bebida e fica pendurado perto do seu estômago. Considerando quantas pessoas realmente têm uma barriga de cerveja hoje em dia, o formato nem parece muito suspeito debaixo da camiseta. E o precioso líquido armazenado no coldre pode ser apreciado por meio de um canudo embutido. Eu sinto que eu preciso comprar um desses. E agora, ainda seguindo a mesma vibe de barriguinha de cerveja, esse é outro tipo de garrafa, que pode parecer bem inocente em seu ambiente de trabalho. Em vez de disfarçar o frasco como uma parte do corpo, essa gravata tem capacidade para mais ou menos 240 ml. O tubo fica escondido na parte de dentro da gravata, permitindo acesso fácil e rápido ao conteúdo de sua preferência, enquanto você faz aquela hora extra na sexta-feira, sem que ninguém desconfie. Ahá! Quero só ver a tiazinha do RH me pegar agora. Quando chega a hora de fazer provas e exames, alguns professores podem ser bem legais e permitirem que você utilize uma colinha, especialmente feita com algumas informações-chave. No entanto, nem sempre existe uma regra de quanta informação você pode escrever nessa cola. Então, para maximizar a quantidade de espaço útil, esse estudante escreveu 2 conjuntos de notas sobrepostas nessa cola, um com tinta vermelha e outro com tinta azul. E então, usando um velho par de óculos 3D com lentes coloridas, ele conseguiu ler tudo o que estava escrito. Se eu fosse professor, eu teria dado um 10 para ele, pelo nível extremo de criatividade. Agora, para as provas onde a cola não é permitida, alguns estudantes tentam recorrer a métodos mais escusos. Você deve ter visto estudantes entrar na sala de provas com seus telefones ou escondendo as respostas na manga da blusa. Mas existe um método que pode ser muito mais discreto, pelo menos se você tiver as unhas compridas, para não ter que ficar vasculhando o cérebro em busca de informações essenciais. Essa estudante fez versões super pequenas de cada uma das fórmulas e colocou cada uma delas debaixo de suas unhas.
Eu tenho que admitir que eu estou impressionado com o nível de criatividade dessa garota. No entanto, eu também não posso deixar de pensar que se ela tivesse investido todo esse tempo e esforço para aprender as fórmulas, ela não teria que passar a prova toda, franzindo os olhos e olhando para os dedos para ler as letras minúsculas. Realmente eu não sei o que pensar nesse caso. Mas e você? O que acha? Essa é a fórmula do sucesso ou apenas um truque perdedor? Diz aí nos comentários abaixo. Nós realmente não merecemos os cachorros. Eles amam incondicionalmente. E a gente pode até treiná-los para que eles parem de fazer coisas que não gostamos, como deitar em cima do sofá. No entanto, esse cãozinho descobriu que ficar em cima do sofá é diferente de ficar dentro do sofá. Então, quando seu dono voltou para casa e o encontrou desse jeito, ele não tinha muito o que dizer. Bom, ou esse cachorro encontrou um jeito de mestre de descumprir as regras, ou ele está escondendo as chaves para que seu dono não possa sair de casa e fique brincando com ele. Mas aquele não foi o único cachorro que descobriu como tecnicamente seguir os comandos de seu dono. Esse adorável filhotinho não tem permissão para entrar na cozinha, mas de vez em quando ele gosta de testar os limites, só um pouquinho, apenas para tentar ficar um pouco mais próximo de seus amados humanos, ou da comida que eles estão preparando. Ah, quem eu estou querendo enganar? Todo mundo sabe que ele quer apenas a comida. Mas não são apenas os cachorros que podem ser criativos na hora de burlar os comandos. Embora não sejam exatamente famosos por sua capacidade de serem treinados, os gatos podem ser muito astutos, como o gatinho da usuária do TikTok chamado Yareli King, que sabe que, de fato, não pode se deitar no balcão da cozinha. Mas, de alguma forma, ele descobriu que se deixar as suas pernas no banquinho, ele tecnicamente não está deitado sobre o balcão, então não pode se meter em encrenca. Esse aí é bem esperto, mas está a apenas um bigode de ser pego. Ser mulher é difícil, mas ser mulher que também é streamer de jogos é muito mais difícil. Nós sabemos que a maioria das pessoas que gosta de assistir a streams de jogos fica feliz em assistir uma gameplay com personagens femininas e semi-vestidas. No entanto, se uma mulher streamer se vestir do mesmo jeito enquanto está ao vivo, a quantidade de abusos que ela enfrenta é chocante. Qual é, galera? Não dá pra usar 2 pesos e 2 medidas aqui. E eu acho que vocês precisam aprender um pouquinho de respeito ao próximo. Mas acontece que uma streamer descobriu como vencer esse paradoxo perverso. Conheça a incrível streamer da Twitch e cosplayer chamada Pooper Noodles. Ela queria fazer cosplay de Vicas, do jogo Lost Ark. Então, ela decidiu se manter bem fiel ao design exagerado dessa personagem. Ela comprou uma peça de peitoral com, grandes atributos falsos e usou durante uma de suas transmissões. Ela não apenas ficou parecida com a personagem, mas também teve cuidado ao esconder a linha do pescoço do peitoral com o colar, fazendo com que a peça parecesse real. Mas ela já deixou claro desde o começo da stream que eles eram falsos, e como tecnicamente ela não estava despida, o exército de pervertidos da internet não podia fazer muita coisa a respeito. Assim eles calaram a boca, e a maioria ficou assistindo ela jogar por horas. Tanto que as estatísticas de sua stream aumentaram em mais ou menos 99%, mesmo com os seus atributos sendo 100% falsos. Bom, se alguém por aí ainda quiser reclamar que as mulheres estão usando artimanhas escandalosas para roubar seus viewers, agora você já sabe o que fazer. Não tem nada que impeça você de comprar o seu próprio peitoral falso. Mas e aí, qual desses gênios você acha que venceu o sistema do melhor jeito possível? E você alguma vez já teve a chance de tirar vantagem de algum furo nas regras de maneira criativa? Diz aí nos comentários abaixo. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima!